me chamo Mariana Alvarenga e eu sou voluntária no projeto de iniciação científica sob orientação do professor e doutor Pedro Caldas, e eu estou aqui para apresentar a minha pesquisa intitulada Adjetivação em Primo Levi, Personagens Femininas. Uma breve introdução sobre a adjetivação feminina em Primo Levi e sua relação com a masculinidade. O meu foco de pesquisa se dá em torno da chamada literatura do testemunho, com enfoque ao trabalho testemunhal de Primo Levi, que foi um sobrevivente do campo de concentração de Auschwitz que passou cerca de 1 ano sofrendo as atrocidades do local. Então aqui eu trouxe alguns tópicos que eu vou seguir durante a apresentação. Primeiramente, tema e problema, contexto. Primeiramente eu vou falar um pouco sobre as atividades iniciais que foram feitas logo quando eu comecei na iniciação científica. Segundo, o exercício de adjetivação que foi feito durante um tempo, catalogando algumas das adjetivações interessantes que foram fundamentais para encontrar o meu tema final, que foi encontrado no personagem da Galina, no livro A Trégua. Depois eu vou entrar na análise e adentrar um pouco a questão do Primo Levi e o seu próprio ideal de masculinidade. Então eu trouxe 3 exemplos que ele usa nos personagens Alberto, Noah e Henri. E depois falar um pouco sobre a memória do trauma, sob base de Márcio Seliman Silva, que fala um pouco sobre a questão da memória, aliado a uma experiência traumática. E como conclusão, eu trago alguns resultados e questões em aberto. Então, primeiramente, adentrando o Primo Levi ele foi um químico e um escritor italiano, e ele produziu um testemunho super complexo da sua experiência no campo de Auschwitz. Então, carregando uma obra cercada de análises singulares sobre o seu tempo no campo, o trabalho de Levi ele atravessa o que se pensa de um simples testemunho e adentra campos interdisciplinares. Então, ao ler Levi, nós conseguimos entender o seu valor histórico, psicológico e sociológico, porque Primo Levi, principalmente em É Isso Homem, ele adentra todo o processo de desumanização feito pelo sistema nazista. E levando em conta esses aspectos, o meu interesse foi de, inicialmente, conhecer mais a fundo a sua obra, visto que a sua menção já havia sido feita por alguns professores da universidade, como a professora Claire Thyssen e o meu próprio orientador Pedro Caldas. Sendo assim, eu quis fazer primeiramente um reconhecimento desse trabalho, que eu iniciei por É Isto um Homem. E ali eu tive um contato com um conteúdo totalmente inédito a mim, acerca do tema do campo de concentração. Primo Levi conta a sua experiência utilizando seus personagens, depois que ele conviveu naquele lugar, e o processo de desumanização promovido pelo sistema nazista, como eu já falei anteriormente. E é a forma como é mostrado esses personagens que surgiu meu maior interesse para a pesquisa. O Primo Levi ele usa meios únicos para descrever seus personagens, muitas vezes aliando adjetivos comuns, como calmo, alegre, delicado, aliando a algo bem mais complexo, como, por exemplo, a adjetivação do Henri, na qual ele fala que Henri era como uma serpente da Gênesis. Então, é a partir daí que eu passei a fazer uma espécie de catalogação dessas adjetivações, chegando em cada reunião com o meu orientador com uma ou mais adjetivações que eu achei interessante no decorrer da leitura. E foi um exercício extremamente proveitoso para ter uma análise e uma visão mais aprofundada da forma como o Primo Levi adjetiva esses personagens únicos dele. Só que foi, no entanto, na Trégua que meu foco de pesquisa se formou. Enquanto em É Isto um Homem, o Primo Levi não adentra muito em adjetivações femininas por conta realmente da falta de contato com esse público, em A Trégua a gente consegue ver uma visão mais ampla, uma descrição mais ampla. Então eu trouxe um fragmento aqui, na qual ele fala, por exemplo, que Maria Prima, que virou logo a sua amiga por conta do sobrenome, e um grupo indefinido de meninas robustas como Carvalhos, essa adjetivação que eu já achei interessante e eu até coloquei em negrito, na qual ele fala que não se podiam dizer se eram militares ou militarizadas, ou auxiliares, ou civis, ou amadoras. Então, começando e tendo esse contato com a adjetivação de personagens femininas foi que foi me trazendo um maior interesse. Só que o interesse maior surgiu na personagem Galina, na qual ele fala que Galina tinha 18 anos, era da Ucrânia,
era alegre, graciosa, morena, tinha um rosto inteligente, traços sensíveis e pequenos, e dentre todas as suas colegas a única que se vestia com uma certa elegância. Só que quando ele fala, e eu até botei em negrito, que a Galina tinha costas, mãos e pés de dimensões aceitáveis, isso foi o que me chamou mais atenção. Daí, seguindo a leitura, ele diz que diante dela ele se sentia fraco, doente e sujo, que ele tinha dolorosa consciência do seu aspecto miserável, da barba mal feita, das roupas de Auschwitz, e que tinha uma aguda consciência do olhar de Galina, ainda quase infantil, onde uma incerta piedade acompanhava uma definida repulsa. Então, esse trecho na qual ele fala dela e adjetiva ela, e essa adjetivação aliada à forma como ele próprio se sente, foi o que me chamou mais atenção. E a partir daí surgiu o interesse em entender como o Primo Levi enxerga a masculinidade. Então eu trouxe 3 exemplos. E primeiramente com Alberto. O Alberto era um grande amigo dele, um amigo que passou por essa experiência do lager junto com ele, mas que não sobreviveu. Acabou morrendo e o seu corpo nunca foi encontrado. Então, o jeito que Primo Levi fala de Alberto é com grande carinho. E ele fala do Alberto que ele chegou no campo de cabeça erguida, que ele era muito inteligente, que ajudava, além da sua inteligência, a sua intuição. E que ele percebia tudo num instante. Então, o Alberto era uma pessoa esperta, era amigo, mas ele sabia quem subornar, ele sabia quem evitar. Ele tinha muito carinho pelas pessoas, mas ele também lutava para continuar sobrevivendo naquele lugar. E seguindo, ele fala que Alberto, apesar de tudo, não mudou. Que a lembrança dele continua muito perto dele. E que sempre viu e ainda vê um símbolo raro do homem forte e bom. E eu destaquei esse símbolo raro do homem forte e bom porque eu destaquei como algo ímpar, assim, essa questão do símbolo e um símbolo raro do homem forte e bom tá aliado ao ideal de masculinidade que ele tem em sua mente. Aí, seguindo com o exemplo do Noah e do Henry, o Noah é um personagem da Trégua, na qual ele fala que o Noah, ele era um garanhão, assim. Então ele era forte como um cavalo, ele era voraz, grosseiro, na qual ele passeava pelos quartos femininos como um príncipe do Oriente. Então a gente pode ver nessa adjetivação uma adjetivação de um homem que no decorrer de sua adjetivação é muito reduzido à sua relação com as mulheres. Então um homem que tinha muitas mulheres, que conquistava muito fácil. Então achei interessante destacar a figura do Noah. Já no Henry é algo bem mais diferente. O Henry é um personagem do Exto Homem, na qual eles ainda estavam presos ali no lager. Então, o Henry, na visão do Levi, ele é duro e distante, fechado em sua carapaça. Ele é inimigo de todos, desumanamente astucioso e incompreensível como a serpente da Gênese. Então, ele é uma pessoa que ele sabe lidar com todas as minúcias daquele espaço. Então, ao mesmo tempo que ele é duro, ele também é gentil, ele pede licença. Ele não é como Noah, que é grosseiro. Ele sabe lidar com as pessoas ali. Então ali é um outro tipo de visão de masculinidade. É uma pessoa muito mais astuciosa, muito mais, assim como ele fala, a serpente da Gênese, é aquela pessoa que vai te manipulando aos poucos, conseguir o que quer. Achei importante destacar alguns exemplos da forma como Primo Levi fala sobre homens, para tentar entender como ele se sente com relação a mulheres. E partindo para análise, eu trago o Narrar o Trauma, de Márcio Seliman Silva, na qual ele fala do testemunho como um campo de necessidade. É uma pessoa que vivenciou uma situação traumática, então o apego afetivo e a memória, elas atuam intimamente na adjetivação do Alberto e do Henry. A memória do trauma
ela entrelaça a memória individual de uma pessoa traumatizada e uma memória construída. Então, é a memória individual de tudo o que aquela pessoa viveu, juntamente com uma memória construída de tudo que se entende sobre campo de concentração, sobre mulheres, sobre homens. Então, a própria adjetivação da Galina, ela foi feita de modo a considerar suas costas, mãos e pés de dimensões aceitáveis que carrega o preconceito de uma sociedade sexista. Então, ao mesmo tempo que ele fala sobre Galina dessa forma, aí entra a pessoa traumatizada, a pessoa que se vê como inferior por conta das roupas, da barba mal feita, da sua experiência no lager, de todo o processo de desumanização, do processo de retirada realmente do valor humano de todas aquelas pessoas prisioneiras daquele espaço. Então Primo Levi sente a necessidade imensa de narrar. Ele narra logo após sair do campo de concentração. Ele passa por uma longa trajetória até chegar na Itália, mas logo ele narra e ele quer publicar, mas ele não consegue porque as pessoas não querem ouvir naquela hora. Então muitas editoras recusam e a única que aceita a obra dele não consegue grandes números de venda, porque as pessoas não estão preparadas para ouvir o que Primo Levi tem a dizer. Então, como conclusão, vendo alguns resultados, que a gente consegue ter de alguns resultados, é que o Primo Levi utiliza o seu próprio parâmetro de masculinidade e a sua adjetivação aos personagens, que muitas vezes reduz a si próprio, muitas vezes exaltando a coragem e a esperteza de uns e menosprezando suas próprias habilidades. Então, um outro personagem da Trégua, o Grego, ele diz que se sentia muito menor em comparação ao Grego. E mesmo quando o Primo Levi fez algo proveitoso, teve uma saída noturna em uma hora do livro, ele enxerga o elogio do Grego como um exagero às suas habilidades, porque em comparação a ele se considerava menor. Então, o que se pode concluir? Primo Levi carrega seus próprios traumas na sua adjetivação àquelas pessoas. Alberto foi um grande amigo que ele perdeu. Portanto, ele fala do amigo com um grande afeto, com um grande carinho. Henri foi uma pessoa que sobreviveu. E isso carrega talvez a culpa de um sobrevivente por ter conseguido passar por aquilo e algumas pessoas não. Como ele fala muito em Afogados e Sobreviventes, da vergonha, da culpa de ser um sobrevivente, de ter submerso enquanto outros se afogaram. A Galina, por sua vez, era uma jovem que não estava protegida do padrão imposto na época, de mãos, braços aceitáveis. Ela estava ali inserida e o Primo Levi carrega toda essa bagagem sociocultural na adjetivação dela e de outras mulheres na qual ele se refere como robustas. Já nas questões em aberto, tem algumas coisas que necessitam de uma maior análise, de um maior enfoque bibliográfico para tentar solucionar. Então, a questão da amizade, do afeto aliado à adjetivação, que aparece no caso Alberto, é a visão das mulheres e a relação com seus próprios traumas, sendo recém-liberto do lager, os limites dessa culpa do sobrevivente. Então, se ele carrega realmente um certo ressentimento ao Henri por ele estar vivo e a sua própria relação em ser ele próprio um sobrevivente. Então, essas são algumas questões em aberto. E vou finalizar por aqui. Muito obrigada. Essa é a bibliografia citada e agradeço muito. Tchau.